see this. O programa Destaque da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza para a Rede Pública de Televisão, com muito prazer, o Tiago Lourenço. Ele é formado em Publicidade e Propaganda, especialista em Marketing pela FGV, já atuou como gerente e diretor de marketing no mercado cearense e há quase 4 anos tem empresa de consultoria de marketing e propaganda, a Laus Marketing. Em 2011 fundou a Laus Digital, que tem crescido no mercado de criação de sites customizados, a administração de perfis em redes sociais e blogs, além de e-mail marketing e marketing viral. Fundador do Instituto Mãos Dadas, que luta pelos direitos básicos do cidadão à saúde e educação e no combate à corrupção. Tiago, muito prazer em recebê-los aqui nos nossos estúdios. Sempre quando a gente começa esse programa Destaque, você quando começou a se entender de gente, você pensava que quando você crescesse você seria publicitário? Não. Na verdade, desde criança eu sempre disse a todos que queria ser padre. E eu sou religioso desde criança, mas acabei não me tornando padre e era uma coisa que eu dizia, a pergunta é essa, né? Mas, na verdade, eu comecei a me interessar por propaganda já próximo ao vestibular. Existia um programa, na época, em um canal de televisão por assinatura, que passava somente a questão de propagandas diferenciadas e tal, e a gente acaba se interessando por isso, e muitas vezes o mercado publicitário em si, principalmente aqui no Ceará, muitas vezes ele nos desilude nesses termos, né? Porque a liberdade de criação que o mercado nos permite, apesar de ter melhorado, não é tão grande, né? Mas assim, foi assim que eu comecei a me interessar por propagandas bastante inusitadas que passavam nesse programa, e eu me interessei, me apaixonei por propaganda e tinha na época na mente a ideia de me tornar diretor de audiovisual nessa área de comunicação. Mas as coisas que a vida as peças que a vida nos prega, acabaram me fazendo consultor de marketing, né, diretor de marketing, e eu sou bastante entusiasta dessa área de marketing, é verdade, mas bem longe do que eu imaginava ser. Mas são as coisas que a vida faz, né, com a gente. De qualquer maneira, a religião era a base da pesquisa, né? Isso. No confessionário se pesquisava, né? Então, isso quer dizer que, de qualquer maneira, você caminhou por essa estrada. Mas, de repente, surge uma revolução na comunicação. Nós, pelo menos, estamos pouco mais de 60 anos, né, que nós vimos surgir a televisão, já isso. Quase morrer, surgia a televisão interativa de alta definição, isso. Computadores que eram do tamanho e de um trem, passa a ser colocado nos pulsos, digitaliza-se tudo em curtas distâncias e contrai-se o tempo. E para onde vamos? Para onde a comunicação vai continuar? Vamos chegar ao quê? Que aparelho hoje, né, que acessa a comunicação, né? E como é que nós vamos atingir essas pessoas? Nós estamos caminhando para a computação nas nuvens? Com certeza. Na verdade, a comunicação, ela tem evoluído e junto com a tecnologia também, né? Assim, muito próxima da tecnologia. Então, em termos de comunicação, na época da faculdade, na época que eu concluí a faculdade, que foi 6 anos atrás, até os dias de hoje, existem diversas coisas que estão na grade curricular de publicidade e propaganda, de especialização em marketing, que na época
provavelmente o mais entendido dos professores, com o melhor dos doutorados, nunca imaginaria que poderia fazer parte, né, dessa grade curricular. É uma coisa que tem evoluído bastante. Eu costumo dizer, eu tenho um blog dessa área de marketing, eu costumo dizer, por algumas vezes eu cito no blog, que dias em marketing são como anos, né, porque realmente a evolução e uma coisa que é o ultra revolucionário e novo e vanguardista, em poucos meses, em poucos dias, se torna uma coisa banalizada, digamos assim, e que não tem um grande diferencial. Então a evolução é muito rápida. E essa questão das mídias digitais, acredite se quiser, quando eu fiz faculdade, ela não existia na grade curricular, até porque a maior parte das mídias sociais não existia, né? É uma coisa quase inimaginável, né? Se nós formos pensar nos dias de hoje, uma vida, poucos anos atrás, sem as redes sociais, né? Então, essa, em termos de marketing, é a grande revolução, porque os meios de produção estão democratizados, né? As pessoas têm acesso a produzir conteúdo, a produzir informação sobre si mesmas, sobre as outras pessoas, sobre as empresas, né? E as empresas, elas vão, se não estiverem muito bem preparadas, muito bem assessoradas, elas vão ficar correndo atrás do que vem sendo dito sobre elas, né? E as empresas que estão bem preparadas, na verdade, elas vão entrar e fazer parte desse diálogo, né? Então, e na parte, cada vez mais, eu acho que nós vamos ficar nas nuvens, né? O acesso à informação vai ser uma coisa tão generalizada que eu acredito que talvez nem exista mais a internet. Na verdade, o termo internet não vai mais existir porque tudo vai ser internet e a internet vai fazer parte de tudo. Né? Eu acho que o aparelho de acesso pode ser a geladeira? Pode ser qualquer coisa, né? Não precisa ser um computador, né? Quer dizer, computador pessoal, PC, ele existe ainda hoje? O que é um computador pessoal? Porque eu tinha a impressão de quando surgiu, né, esse computador pessoal, traduzindo para o português, né? Então, era que fosse realmente pessoal, fosse seu, que tivesse ali no computador fosse seu. Mas as pessoas ainda não estão iludidas hoje que esse computador é seu e que a sua intimidade pertence ao mundo. Ele não pertence ao mundo, não, hoje? Pertence ao mundo. E, assim, até se tinha uma imagem, algum tempo atrás, de que o computador era um espaço dos nerds, em que eles se isolavam do mundo, né? E hoje todo mundo tem acesso às informações de todo mundo através da internet, e o computador e qualquer outro meio cibernético, digamos assim, ele é o seu acesso ao mundo, né? Na verdade, ele liga você ao mundo. Existem N situações em que as pessoas até estão falando de uma volta ao mundo real, porque o mundo virtual está sendo fetichizado, digamos assim. Pois é, e o que é real e o que não é real. Na época dos enciclopedistas, né, que passava-se um ano para produzir o conhecimento do homem, hoje esse conhecimento se produz em minutos, né? Isso. Mas o que é verdade, que conhecimento é esse? Tem muita gente atribuindo frases a mim, ou a Albert Einstein, ou a qualquer outra pessoa conhecida no planeta, e que eu nunca disse, nem Albert Einstein disse, nem você tampouco disse, né? Então, como é que a gente pode, com esse conhecimento e que produz a internet hoje, a gente pode descobrir o que é verdade e o que é mentira? Na verdade, eu prefiro achar, tem pessoas que têm essa visão de que o conhecimento da forma clássica, como nós o tínhamos, assim, com um alto grau de certeza, né, alto grau de ciência, etc. Muita gente diz que ele está se acabando. Eu sou mais otimista, né? Eu já acho que o conhecimento está se democratizando. Eu acho que mais pessoas são capazes de produzir mais conteúdo, né? Até pouco tempo atrás existiam poucos produtores de conteúdo que eram normalmente envolvidos em outras situações, assim, até financeiramente envolvidos na produção do conteúdo, né? O conteúdo era, digamos, não manipulado, não vamos falar de teorias da conspiração, né? Claro. Mas, assim, o conteúdo era relativo, digamos assim, ao que se tinha interesse de passar. As enciclopédias anualmente eram vendidas, Isso. né? E se você não tivesse, você não estaria atualizado, né? No último grau de conhecimento. Hoje você tem, por exemplo, um Wikipédia onde você produz conhecimento, né? E o conhecimento é produzido pela coletividade, né? E, ao mesmo tempo, a coletividade tem
como usufruir gratuitamente desse conhecimento. Eu acho que é uma realidade, eu vejo isso de forma mais positiva do que negativa. Eu lhe fiz essa pergunta porque hoje mesmo, certo, um professor universitário, certo, não vou dizer o nome dele, tinha recebido um e-mail numa conversa informal, que esse e-mail é atribuído ao Oscar Niemeyer, certo, que ele teria dito, né, que ele deveria ter feito outro formato lá para o Congresso, porque só tem ladrão, não sei o quê, uma coisa mais ou menos assim, esse era mais ou menos o conteúdo. E eu olhei para os olhos dele e acreditei que ele tinha acreditado naquele e-mail. Sabe por quê? Porque eu, como conheço o Oscar Niemeyer, rapaz, eu tenho certeza absoluta que ele não fez um negócio daquele. Né? Rapaz, ele é um homem daquele, com aquela capacidade, né? Eu sou fã dele, né? Eu também. Mas um homem com aquela capacidade, sabe, com aquele caráter, com aquela cultura, um homem jamais escreveria uma besteira daquela. Mas esse professor universitário acreditou. Então, assim como ele, eu fico muito preocupado com a juventude, como é que a juventude vai acreditar em uma determinada informação quando ela busca uma informação e que vai servir para a vida, né? Porque eu acho que nós temos uma grande possibilidade de ensinar e internalizar através da internet, né? Eu acho que esse ensinamento universal seria absolutamente fantástico. Então, no seu entender, como é que a gente pode ensinar para a nossa juventude para ela conseguir filtrar a verdade da mentira ou da falsidade, do querer enrolar os outros? Na verdade, eu acho que a verdade sempre se sobressai. Agora, tudo pode ser usado de maneira isolada para se fundamentar qualquer linha de raciocínio. Então, eu acho que a saída para se conhecer a verdade é se buscar o conhecimento quase universal na medida do limite humano, né? da possibilidade humana. Se você, assim, eu tento me informar no jornal, na televisão, na rádio, na internet, ler vários sites ao mesmo tempo, e aí você consegue criar, digamos assim, a sua percepção da realidade sem ser distorcida, né? Porque se você for acreditar em todo e qualquer e-mail que você recebe, você vai se tornar um eterno, assim, errante. Cada dia você vai numa direção diferente, porque as coisas mais absurdas você recebe, coisas verdadeiras, coisas mentirosas, que as pessoas criam por brincadeira ou para fundamentar a sua linha de pensamento, ou, enfim, por N razões, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do Instituto Mãos Dadas. O que é isso? Eu acho interessante aqui no seu currículo essa luta pelos direitos básicos do cidadão, e que lutas são essas e que instituto é esse? O Instituto Mãos Dadas, ele é um instituto que foi idealizado, digamos, por mim, diante da minha indignação com a situação, não só do que existe aí em termos de política, mas também da falta de acompanhamento que as próprias pessoas têm da realidade política, né? As pessoas muitas vezes reclamam, mas não sabem o que está acontecendo, não sabem quem que fez o quê, né? Então, assim, esse trabalho, ele tem um viés conscientizador, né? Tem um viés de participação, né? De busca de maior participação da sociedade numa realidade cidadã e política, né? A gente faz um trabalho com o Instituto de conscientização dentro das escolas, das universidades. Nós temos voluntários que dão palestras, né? Eu, quando tenho tempo, dou também. Existem outros voluntários também que dão palestras nas escolas públicas, nas faculdades, sobre, assim, palestra de formação cidadã e política, né? De para que serve a política, por que eu devo participar, né? E ser um protagonista mesmo dentro da política, né? E por que é importante pesquisar e acompanhar. Então, existe esse trabalho de conscientização, e eu acho que é um direito das pessoas, e é um dever mesmo de todo cidadão estar acompanhando o que está acontecendo, né? Então, nós fazemos esse trabalho de conscientização porque a nossa educação, a gente sabe que desde a educação básica, ela é totalmente deficitária em todos os sentidos, né? Então, as pessoas, elas são chamadas mesmo, são chamadas a não se informarem, elas são criadas para não se informarem e deixarem que tudo aconteça, que elas sigam como ignorantes, né? Não no sentido de burro, mas no sentido de alheio à realidade, né?
Então, nós fazemos esse trabalho de conscientização. E nós temos também no Instituto um trabalho pelos direitos básicos à saúde e à educação. Nós estamos fazendo, nós solicitamos judicialmente que os direitos básicos do cidadão sejam atendidos. Não é qualquer caso, obviamente, nós fazemos uma triagem, são casos realmente de grande urgência, até porque a demanda é muito grande, e aí nós tentamos, interpelamos judicialmente os órgãos públicos para que eles cumpram a sua função, né, que deveria ser, na verdade, o ótimo, o ideal seria que o nosso instituto não existisse e que nós não estivéssemos nem falando sobre esse assunto, né? Mas como o Estado muitas vezes não cumpre seu papel, seja em qual instância, né, nós temos esse trabalho que cobra do Estado que cumpra a sua função, né? Então, por vezes, nós sugerimos projetos de lei, às vezes nós também cobramos ações do Ministério Público, cobramos informações dos órgãos públicos e acreditamos que dessa forma nós combatemos a corrupção de alguma forma e também participamos na construção de uma realidade melhor, né? O que você acha que, em termos de corrupção, por que de repente e nós sempre somos surpreendidos, né? Porque é o seguinte, no dia das eleições, nós que nos consideramos razoavelmente inteligentes, vestimos a nossa melhor roupa, entramos numa fila, às vezes, terrível, para votar num cidadão que a gente escolhe e que nele acredita. Mas de repente, não mais que de repente, a gente fica decepcionado. E não só com a atuação daquele nosso cidadão, qual a gente votou, e mais que no conjunto da obra. Então, como é que a gente vai fazer, por exemplo, para convencer a nossa juventude, essa geração internet que está votando pela primeira vez e que ele deve insistir em votar num cidadão, e como é que ele deve identificar esse cidadão? É a questão da informação. A informação está aí, né? O Google, ele dá qualquer informação que você precisa, as revistas, a internet, a televisão. Né? Nós precisamos, na verdade, filtrar, né? Absorver o maior número de informações possível e filtrar. Né? Mas, assim, a gente precisa compreender que existe solução, porque o poder está nas mãos do povo. O poder está nas mãos da sociedade. A cada 2 anos, nós vivemos, desde já há mais de 20 anos, uma situação há quase 20 anos, uma situação de democracia, né? Onde nós, há mais de 20 anos, na verdade, eu estou com os cálculos um pouco, há mais de 20 anos, uma situação de democracia em que o povo tem o poder. Né? Então, nós precisamos saber, entender essa realidade e fazer o nosso papel de pesquisa. Muitas pessoas, quando ouvem falar do Instituto, elas acham assim, e comentam assim, que esse trabalho é interessante, é legal, mas que elas não veem, né, uma saída para essa situação, pelo menos no curto prazo. Né, e que muitas dizem assim, que não tem esperança de viver para ver, né, uma realidade diferente. Né? E, na verdade, as pessoas, a cada 2 anos, elas têm a opção de escolher. Né? E, na verdade, é a população que está colocando as pessoas erradas por N motivos. Né? Nós vemos aí que são sempre os mesmos. Né? Nós sabemos e vemos os escândalos, lemos os jornais, às vezes as pessoas leem na internet, em sites, etc. E, no fim, as pessoas acabam votando nas mesmas pessoas. E aí por isso que a gente tem que se perguntar, como é que a gente espera... Tem uma frase, você disse que as pessoas atribuem frases às pessoas, né? Disse que Albert Einstein disse, né? Que é impossível fazer... A loucura é fazer várias vezes a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Se nós estamos sempre colocando as mesmas pessoas... Né, para exercer a nossa representação, a representação da sociedade, como é que nós esperamos resultados diferentes? Né? Mas como é que a gente pode convencer o cidadão de bem, o cidadão de caráter, aquela pessoa que a gente, poxa, esse cara aqui Como é que a gente pode convencer essas pessoas para elas entrarem para a política? E porque é muito difícil. Tem pessoas que não querem, sobre hipótese alguma, entrar para a política. Né? E
E principalmente as mulheres, a gente tem uma quantidade imensa de eleitoras, né? Mas as próprias mulheres, eu tenho sentido que ainda tem essa dificuldade de entrar na política. A impressão que a gente tem aqui do lado de fora, entende, é que essas pessoas não querem se envolver, as pessoas de bem não querem se envolver, e isso atrai o lado do mal, é assim? Nós temos inclusive mais eleitoras do que eleitores, isso é sabido, é uma coisa que todo mundo sabe, né? Mas a participação feminina realmente é bem menor. O problema, eu acho que o nosso maior problema é que nós, como cidadãos, os cidadãos de bem, querem ficar alheios a essa realidade por achar que não tem jeito, né? É aí é que ele peca. Aí é que ele peca. O certo é que o cidadão honesto, o cidadão de bem, queira exatamente entrar na política e ser um ator, um protagonista lá dentro, né? E poder... diz que o andorinha só não faz verão, né? Mas algumas andorinhas já começam a fazer alguma coisa, né? Então, assim, o cidadão de bem, ele deve participar. Se nós tivéssemos pelo menos um acompanhamento melhor, se a população brasileira tivesse um acompanhamento melhor, um grau de informação melhor, assim, do que vem sendo feito na política, com certeza não estaríamos vendo aí diversos cidadãos que sabidamente há anos e anos tiram o dinheiro nosso, que é meu e seu, né, que é do povo, e que estão aí rodando e a cada eleição estão sendo mostrados como a melhor opção, simplesmente porque contratam mais pessoas e as melhores agências e os veículos de comunicação para que digam que eles são os melhores, quando, na verdade, o cidadão, ele muitas vezes não acompanha, não sabe quem é e porque fulano de tal está dizendo que é o melhor, porque ele apareceu na televisão com mais tempo, né? Que essa é a grande discussão hoje, né? Quem é que tem mais tempo de televisão é que vai ser o candidato mais forte, porque uma mentira, muitas vezes dita várias vezes, ela é tida como a verdade. Lebon, né? Já dizia isso, sempre é verdade. Então, realmente é preciso que nós acompanhemos, porque normalmente o candidato que ele tem, os candidatos que têm menos espaço, geralmente são os melhores, até porque o candidato que normalmente tirou mais dinheiro do povo é o que tem mais dinheiro também para investir, né? Então, assim, é preciso que nós acompanhemos, eu sei que é mais difícil, é mais fácil, muita gente diz que o voto de protesto é o voto branco, nulo, que não quer ter nada a ver, né? Mas o mais correto é a pessoa acompanhar mesmo, né? O que nós precisamos dizer para o cidadão hoje é que ele precisa tomar uma atitude, ele precisa trabalhar em prol de que candidatos e políticos melhores, quanto melhores candidatos e políticos nós tenhamos, melhor vai ser a nossa situação. Se tem uma pessoa de bem que tem interesse de entrar na política, eu peço honestamente que essa pessoa entre, porque são as pessoas honestas que devem estar lá. Né? Pois é, mas como é que essa pessoa honesta vai concorrer com a pessoa desonesta que tem, entende, uma cachoeira de pessoas, uma cachoeira. Né? Jorrando dinheiro de todas as matizes, né, para a sua campanha, e o candidato honesto, às vezes ele não tem acesso nem a um programa de televisão, nem a um debate, ele não tem acesso ao povo, e como é que a gente pode trazer esse cidadão para o centro do furacão? Olha, eu acredito que existem, mais uma vez, estou sendo otimista, eu acredito que existem mais cidadãos honestos e de bem, trabalhadores no Brasil do que ladrões. Eu acredito plenamente. E eu também acredito que a maioria, inclusive isso é um processo, estamos falando de um processo democrático, eu acredito que a maioria vence. Então, se a maioria estiver consciente e se a maioria pesquisar e se informar, é óbvio que a gente vai colocar... As redes sociais ajudarão esse candidato? As redes sociais ajudam, com certeza. E porque eu estou lhe perguntando isso, porque inclusive eu vi aqui que você trabalha inclusive com marketing viral. Isso. Rapaz, mas que futuro tem, entende, uma pessoa colocar uma música na internet que tem 270 milhões de acessos, né? Aí vai pegar ela, eu não sei nem dizer, rapaz, o que eu vou aprender com aquilo ali, né? Com aquele tipo de cultura, né? E
E a minha mensagem, que é uma mensagem de fé, de cidadania, uma mensagem de caráter, e como é que eu vou convencer a pessoa se eu tenho, e por outro lado, o besterol generalizado, que as pessoas acham muito legal, acham fantástico e maravilhoso. Como é que eu vou convencer? É impressionante mesmo como nós vemos na internet, a cada dia mais situações banais se tornando, né, campeões de audiência, né, campeões de acessos, né? Então isso No aí planeta, né? no planeta muitas vezes esse Inacreditável. cidadão, né, que está entre os 10 mais ouvidos, né, atualmente do mundo, né, com uma música que todos nós conhecemos e até sabemos, ele não precisa nem cantar para saber de qual Não, música mas eu está não sei, não, falando. mas o nome dele não é o nome O dele? Michel Teló? Michel Teló. Michel Eu queria Teló. dizer que eu não tenho problema de dizer o nome, não. É o Michel Teló mesmo. Pois é. E aí, Michel Teló, Aí você vai, por exemplo, você vai colocar uma mensagem do Instituto Mãos Dadas, falando do cidadão, da saúde, do combate à corrupção, as pessoas vão ouvir a tua mensagem? as pessoas ouvem, claro que não é claro porque não deveria ser, né? Mas as pessoas ouvem e existe um retorno, sim. E assim, os candidatos, as pessoas que têm interesse mesmo, elas devem procurar esses meios porque são meios gratuitos, né? E eu acredito que existe. Eu falo por conta desse trabalho que eu tenho, que eu todos os dias converso com muitas pessoas sobre esse tema, né, da conscientização da população, de que é preciso que as coisas mudem, de que é preciso que pessoas de bem tomem as rédeas, né, do nosso país, da nossa cidade de Fortaleza, que está abandonada. E aí as pessoas, eu noto uma reação positiva das pessoas, eu noto de que existe uma ânsia mesmo das pessoas de que as coisas caminhem numa direção diferente, né? A gente só escuta falar, às vésperas de uma eleição, a gente só escuta falar do futuro político de cada pessoa que tem intenções, né? A gente escuta que fulano de tal vai apoiar o outro, porque na outra espera o apoio, de que fulano de tal vai se candidatar agora, mas na verdade ele não quer isso, ele quer mais para frente. Então a gente só escuta sobre o futuro político dos cidadãos que estão se oferecendo à sociedade como possibilidades, né? Mas a gente não ouve falar sobre o futuro de Fortaleza, sobre o que Fortaleza quer, a gente não ouve falar sobre os interesses reais das comunidades, da sociedade de Fortaleza, né? A gente vê aí um caos implantado na cidade em todas as áreas, né? Na área de saúde, na área de educação, na área da mobilidade urbana. O nosso trânsito hoje é uma guerra, não posso nem dizer silenciosa, porque não tem nada de silenciosa, né? É uma guerra muito barulhenta, só não tem sangue, mas o resto, né? E às vezes tem também, isso. Tiago, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, certo. E aqui o bate-papo aqui flui com a rapidez. Eu, como publicitário, sempre eu tive muita vontade de que o cliente me desse 1 minuto para eu fazer um comercial de televisão, né? Certo. Então você tem 1 minuto para as suas considerações finais. Certo. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu queria falar para o cidadão fortalezense, né, que agora vai ter uma oportunidade muito importante de ter o poder nas mãos, né? Vai ter uma oportunidade única, mas que acontece a cada 2 anos, né? Vai ser única porque nós não viemos aproveitando muito bem, né? Então, aproveite essa oportunidade, pesquise, né? Participe da política. Se você é um cidadão honesto, eu até convoco a sua participação mesmo ativa, né? E nós podemos sim mudar alguma coisa, né? E em termos de marketing, se você é um profissional, se você está estudando, diferencie-se, né? Isso é também em termos de marketing, diferencie-se, porque hoje, com os meios de produção democratizados, as pessoas estão tendo acesso, todas as pessoas estão tendo acesso ao mercado e a produzir esse conteúdo, né? Então, diferencie-se e informe-se, são as 2 questões, né? Então é isso. Ok, agradeço muitíssimo a sua presença aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido no portal do youtube.com/FGFIES, onde você assiste na íntegra este e outros programas gravados
aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.